Imagine só um carro que nasceu para ser econômico, básico, quase comum demais para a época. Esse era o Chevrolet Vega. Uma promessa acessível dos anos 70 voltado para os jovens americanos que buscavam apenas um compacto confiável. Mas o que ninguém esperava era que essa promessa se tornaria um dos maiores tiros pela culatra da história da Chevrolet. Problemas de qualidade, falhas no motor, desgaste prematuro. Bom, o Vega passou rapidamente de estrela promissora a um dos modelos mais problemáticos já lançados da história. Mas como toda boa história é feita de reviravoltas, essa não é diferente. Pois esse mesmo carro atualmente é extremamente desejado, raro, cultuado por entusiastas no mundo e que você desconhece. Até agora, um carro desacreditado, marcado pela baixa durabilidade, acabou se tornando a base para um dos projetos mais ousados da história. A transformação radical que foi impulsionada por uma das mentes mais criativas e audaciosas do tuning, moldando a cultura dos carros raiz. Mas como ele saiu do fracasso para se tornar uma verdadeira lenda de potência em um dos muscle cars mais brutos que já existiram? Vou te revelar como o Vega, nas mãos certas, virou um ícone absoluto, quase mitológico. E quais segredos escondem esses motores? E o que levou uma oficina a ver o potencial em algo que até a fábrica desistiu? Pois se você gosta de muscle cars, esse vídeo é para você. O V8 que destruiu a todos, o Motion Vega. Parte 1. O cenário do Chevrolet Vega. Nos anos 1960, os Estados Unidos viviam uma fase de otimismo sem precedentes. O país estava imerso na Guerra Fria, mas internamente a prosperidade econômica fazia a vida cotidiana florescer, impulsionando tanto a inovação quanto o consumo de bens duráveis, como os automóveis. Os jovens, influenciados por uma cultura de rebeldia e liberdade, buscavam expressar essa atitude nas ruas, e a indústria automotiva respondeu com o nascimento de uma categoria de veículos que se tornaria um fenômeno, os famosos muscle cars. Os muscle cars foram concebidos para personificar uma nova ideia de potência acessível. Fabricantes como Ford, Chevrolet, Dodge e Pontiac começaram a equipar modelos relativamente compactos com motores de alta cilindrada e uma estrutura mais leve. Isso proporcionava uma experiência de direção eletrizante, com aceleração e velocidade que antes eram restritos ao universo das corridas. O Chevrolet Camaro e o Ford Mustang foram alguns dos precursores, seguidos de perto por modelos icônicos como o Pontiac GTO e o Dodge Charger. Esses carros não apenas eram rápidos, eles exibiam um design agressivo, com linhas retas, paralamas largos e detalhes cromados que exaltavam o poder e a robustez dos motores V8 sob o capô. A cultura de muscle cars ganhou força não só pelas características técnicas, mas também pelo impacto que esses carros tinham na sociedade americana. Eles se tornaram símbolos de status e de um estilo de vida voltado para a liberdade e o individualismo, refletindo o espírito dos jovens americanos que buscavam romper com as convicções e desafiar limites. Nos anos 60, possivelmente nada ilustrava melhor o American Dream do que a ideia de ter um carro potente o suficiente para literalmente deixar todos para trás. Enquanto a General Motors e a Ford disputavam palmo a palmo o mercado de muscle cars com motores cada vez mais potentes, inovações como o uso de materiais mais leves e sistemas de transmissão e suspensão mais robustos começaram a ser aplicados nesses veículos. Os motores V8 se destacavam pelo torque e pela capacidade de alcançar velocidades elevadas em poucos segundos. A transmissão manual de 4 velocidades, comum na época, proporcionava aos motoristas o controle completo sobre a potência do carro, criando uma conexão direta entre homem e a máquina. Além disso, o movimento cultural em torno dos carros e das corridas era inegável. Filmes, músicas e propagandas da época exaltavam o poder dos muscle cars, tornando-os verdadeiros astros do entretenimento. Canções de rock e blues frequentemente faziam referência a carros e estradas, fortalecendo a ideia de que um veículo potente era o símbolo máximo de rebeldia e liberdade. E para completar esse movimento, paralelamente aos swaps, um conceito pré-muscle cars ganhava cada vez mais força nesse mesmo período.
E sabe também o que ganha cada vez mais força? As Tech T-Shirts da Insider. Pois é, estou sugerindo a vocês clicar no link que a gente deixou na descrição para você dar uma navegada pelo site deles e entender por que todo mundo está usando essas camisetas. Confia, vai dar uma olhada. O swap consistia em substituir o motor original de um carro por outro mais potente, geralmente um V8 de alta cilindrada para alcançar níveis impressionantes de aceleração e potência. Isso permitia que veículos modestos se tornassem verdadeiros monstros da estrada, capazes de competir com muscle cars mais caros. A prática era amplamente adotada para transformar veículos de menor cilindrada em carros de desempenho formidável, e muitos eram utilizados para competições de arrancada e corridas de rua. Esses swaps utilizavam motores relativamente simples, facilitando a adaptação em diferentes modelos de carros. Entre os motores preferidos estavam o Chevrolet 350 Small Block, conhecido pelo seu equilíbrio entre durabilidade e peso, e o Chevrolet 427 Big Block, que oferecia uma potência explosiva, especialmente procurada para carros de competição. Outros favoritos eram o Ford 428 Cobra Jet, popular entre os entusiastas que buscavam potência agressiva, e o lendário Hemi 426 da Dodge, famoso pela construção robusta e pela capacidade de suportar quantidades impressionantes de torque. No entanto, realizar um swap de motor na era dos muscle cars era mais complexo do que simplesmente colocar um motor maior sobre o capô. Esse processo exigia ajustes meticulosos e adaptações em várias partes do carro. A estrutura e a suspensão, por exemplo, precisavam ser reforçados para suportar as alterações das unidades de potência. Sistemas de transmissão mais robustos também eram essenciais para lidar com a força adicional. As transmissões manuais de 4 marchas eram as mais populares, pois ofereciam um controle preciso. Além disso, os motores geravam mais calor, exigindo melhorias no sistema de resfriamento, incluindo radiadores maiores e ventiladores de alta capacidade para evitar o superaquecimento. E claro, o aumento da potência pedia melhorias significativas no sistema de freios, com a instalação de discos mais robustos e eficientes para garantir a segurança. A cultura do swap se tornou uma forma de expressão para os apaixonados por velocidade, já que permitia a personalização completa de cada carro. Nos anos 60 e 70, o swap passou a ser uma prática comum entre os amadores quanto entre as oficinas especializadas, como a Motion Performance, que fazia desses carros verdadeiras obras de arte. So it's okay with us if you call Vega a sports car. Just bear in mind though that it's one of the most inexpensive sports cars you can own. Our little Vega. O Chevrolet Vega foi lançado pela General Motors em 1970, durante uma época em que o mercado de carros compactos estava em expansão nos Estados Unidos. O objetivo da Chevrolet com o Vega era claro: oferecer um carro acessível, econômico e atraente, que pudesse competir com os populares importados, como o Volkswagen Beetle e o Toyota Corolla. Mas o início do projeto do Vega começou no final dos anos 60, quando a equipe da Chevrolet iniciou os esforços para desenvolver esse veículo, que fosse competitivo tanto no desempenho quanto no custo de produção. Em 68, a Chevrolet inaugurou uma linha de produção inovadora e altamente automatizada na fábrica de Lordstown, em Ohio, com uma capacidade de produção de cerca de 100 carros por hora, o dobro da velocidade das linhas convencionais. Essa fábrica permitiu à Chevrolet manter os custos do Vega baixos, tornando-o mais acessível ao consumidor médio. O Vega foi disponibilizado em versões incluindo sedã, hatchback e perua, oferecendo versatilidade e apelo visual para diferentes perfis de clientes. Seu motor eram 4 cilindros em linha de 2,3 litros que produzia entre 90 a 110 cavalos de potência, dependendo do modelo. Esse motor, conhecido como 2300 pela cilindrada, era inovador para a época, sendo construído em bloco de alumínio. Essa escolha reduziu o peso do carro e contribuía para a eficiência de combustível, características que destacavam o Vega entre os compactos americanos. No entanto, o motor do Vega enfrentou problemas com o passar do tempo. O bloco de alumínio, embora mais leve, não tinha o tratamento térmico adequado para lidar com o desgaste e as mudanças de temperatura, o que causava superaquecimento e desgaste excessivo, principalmente em condições de uso intenso. Os anéis de pistão de aço embutidos diretamente nas paredes de alumínio dos cilindros aumentavam o atrito e aceleravam o desgaste, levando a problemas de durabilidade que logo afetaram a reputação do Vega. A versão GT, lançada posteriormente, acrescentou faixas decorativas e
bancos esportivos, conferindo ao Vega um visual mais agressivo e atraente para o público jovem. Outra característica interessante do Vega era o uso de painéis de carroceria galvanizados para resistir à corrosão, uma novidade na época. Contudo, mesmo com inovação, o carro não decolava e enfrentou problemas de qualidade e de construção, especialmente, adivinha, corrosão, o que prejudicou ainda mais a sua imagem. A Chevrolet fez ajustes ao longo dos anos para mitigar os problemas, mas o desgaste na imagem do carro já era irreparável. Por isso, em 77, a produção do Vega foi encerrada, colocando um fim a um capítulo que prometeu muito e entregou pouco. E embora o Chevrolet Vega tenha saído de linha, ele deixou um legado importante na história automotiva, pois ele ganharia um capítulo inusitado e que mudaria sua imagem para sempre. Parte 2. O Motion Vega. O Motion Performance nasceu nos efervescentes anos 60, fundado por Joel Rosen, em Baldwin, Nova York. Apaixonado por performance e inovação, Rosen transformou a Motion em uma oficina de tuning única, que oferecia modificações de alto desempenho e personalizações exclusivas para uma base crescente de clientes. A colaboração com a Baldwin Chevrolet, uma concessionária local, foi essencial para o crescimento da Motion, pois permitia que Rosen e sua equipe usassem uma linha de carros Chevrolet como base para suas modificações. Era um momento em que o mercado americano estava dominado pelo fascínio pelos muscle cars, e a Motion Performance logo se destacou com projetos ousados e de altíssima qualidade, elevando a marca ao status de lenda entre os entusiastas. Entre os anos 60 e 70, muitos compravam um novo muscle car, o trazia para casa e imediatamente adicionaria um conjunto de rodas, junto com uma série de peças de velocidade destinadas a melhorar o desempenho e mudava para um visual ímpar. Essas transformações caseiras, geralmente realizados logo após a compra do carro novo, são conhecidos como carros do dia 2 no mercado de muscle cars até hoje. Houve uma curva de aprendizado com essas construções amadoras, fato. Porém, muitas vezes esses projetos foram, digamos, fracassos em desempenho quando essas modificações e atualizações não foram executadas corretamente e profissionalmente. Tais modificações também afetavam negativamente o manuseio, a dirigibilidade e o valor do carro. Um dos motivos que surgiu a demanda por especialistas adequados em profissionais do dia 2. Joel Rosen, também conhecido como Mr. Motion, compreendia e entendia o desejo dos consumidores por uma mistura única de potência extrema e visual discreto, de uma forma correta. Ele abraçou o conceito dos sleeping cars, veículos que pareciam comuns sem apelo algum à primeira vista, mas que escondiam motores de performance explosiva, um lobo em pele de cordeiro. Sob o capô dos carros aparentemente convencionais, como o Chevrolet Vega, Rosen incorporava motores V8 de alta cilindrada, capazes de transformar a experiência de direção e surpreender qualquer motorista desavisado. A filosofia de Rosen era clara: levar a emoção e a potência das pistas de corrida para carros de rua, o que fez da Motion Performance uma referência indispensável no mundo do tuning. A Baldwin Motion pegou, por exemplo, novos Chevrolets, vendeu através da Baldwin Chevrolet em Baldwin e depois os entregou à loja de velocidade Motion Performance de Joel, onde eles tornaram quase carros de corridas legais, mas na rua. A parceria entre as duas empresas permitia que qualquer cliente comprasse uma máquina de rua construída por encomenda, limitado apenas pela imaginação e recursos financeiros do comprador. Esses carros até vinham com uma garantia de desempenho escrita, de devolução do dinheiro de 1/4 de milha. O início humilde da parceria a diferenciava de outras concessionárias contemporâneas de supercarros. A loja Motion Performance tinha uma forte reputação entre os pilotos da costa leste e ele havia feito campanha com sucesso para um 289 Cobra. Mais tarde, Rosen construiu um Chevrolet Corvette de 63 e correu por vários locais, corridas de arrancada, subidas de colina, feiras, comícios e até corridas no gelo. E apesar desse forte currículo de desempenho, Rosen não teve contratos com a General Motors ou quaisquer subsidiárias de desempenho afiliados à montadora naquele período.
No entanto, os clientes já estavam vindo até Rosen para se equipar de velocidade e o conhecimento de suas atividades de corrida, e ele logo teve a ideia de criar um carro que estava pronto para virar um bad boy a partir do momento em que o proprietário assinava o contrato de serviço. A Baldwin era uma concessionária de gerência familiar e não tinha reputação ou negociações anteriores no negócio de carros de alto desempenho. Mas em 66, Rosen e Ed Simonin formaram uma parceria que permitia que qualquer cliente tivesse um Camaro, um Chevelle ou Corvette construído em uma máquina de rua matadora na Motion Performance e entregue através da Baldwin Chevrolet. Os carros poderiam até ser financiados pela General Motors Acceptance Corporation. Os carros da Baldwin Motion vieram completos com atualizações comprovadas de motor, suspensão e trem de força que funcionaram na rua, na faixa de arrasto e até mesmo em curso de estrada. Modificações especiais de pintura e carroceria aplicadas profissionalmente, juntamente com rodas personalizadas, diferenciavam visualmente esses carros de qualquer outra coisa na rua. Crucialmente, os carros da Baldwin Motion eram totalmente personalizados, feitos sob encomenda, então cada carro era único. Um dos modelos mais icônicos e inusitados criados por Rosen foi o Motion Vega. Joel enxergou além das limitações do modelo e identificou em seu design compacto e leve a oportunidade de transformá-lo em uma máquina de alto desempenho. Com isso, nascia um sleeper car de excelência, o Motion Vega. Sua aparência modesta escondia um motor V8 de alta performance, geralmente um Small Block 350 ou até mesmo um 427. Esses motores exigiam adaptações estruturais no Vega. A suspensão precisava ser reforçada, o diferencial traseiro trocado e muitas vezes os freios melhorados para suportar a nova potência. Os motores V8 instalados pela Motion eram conhecidos pelo enorme torque, pela resposta rápida e pelo potencial impressionante para modificações. A equipe realizava um processo minucioso de tuning para extrair o máximo de potência desses monstros aqui. Esse processo incluía a instalação de coletores de escape e escapamentos mais largos, o que aumentava a eficiência no fluxo de ar e potencializava o desempenho. Carburadores de alta capacidade, como os modelos da Holley, substituíam os originais, proporcionando uma mistura de combustível mais rica. A ignição também era recalibrada com bobinas de alta voltagem para garantir uma combustão mais eficiente e um tempo de resposta mais rápido. Além disso, a Motion reforçava componentes internos, como pistões e bielas, essenciais para suportar o aumento de potência sem comprometer o motor. Esse nível de personalização transformava o Motion Vega em um carro surpreendentemente veloz, com uma relação peso-potência que o tornava ágil e capaz de competir com muscle cars de alto custo. Acelerar de 0 a 100 em poucos segundos era uma experiência única e impactante, que definia o Motion Vega como um carro altamente exclusivo e de status elevado. Cada Vega era customizado de acordo com os desejos específicos dos clientes, o que fazia com que cada unidade fosse única, elevando ainda mais seu valor de mercado e o fascínio entre os colecionadores. Durante as décadas de 60 e 70, a Motion Performance ganhou reconhecimento como uma das oficinas de tuning mais respeitadas dos Estados Unidos, ao lado de nomes como Shelby e Yenko. Os carros da Motion, especialmente os Camaros e Vegas modificados, passaram a ser itens raros, valorizados não apenas pelo desempenho, mas também pela exclusividade. A Motion também produziu outras lendas na época. Os mais valiosos são os Corvettes e Camaros da fase 3, entre 69 e 71. O SS tinha acabamento exterior exclusivo, incluindo emblemas de movimento, bem como tratamentos personalizados de carroceria de fibra de vidro e tratamento de pintura exclusivo. E esses carros também ofereciam uma lista de opções que incluía uma ampla gama de motores, transmissões e chassis de alto desempenho. A Motion Vega construiu cerca de 500 carros entre 67 a 74. Os registros pessoais e Rosen mostram que os carros foram enviados para todo o mundo, incluindo Kuwait, México, Noruega e Porto Rico. Os carros originais da Baldwin Motion estão em alta demanda entre os colecionadores e raramente mudam de mãos publicamente. A última vez em que um verdadeiro carro Baldwin Motion passou por leilões foi no Macon, em Kissimmee, Flórida, em janeiro de 2014. O carro era um Chevrolet Corvette fase 3 de 69, construído pela Motion e vendido pela Baldwin. Ele foi vendido por $140 mil, um pouco a menos de sua estimativa de pré-venda de $225 mil a $275 mil.
$100.000. Esse prestígio e legado, no entanto, também atraiu a atenção das autoridades. A produção da Rosen prosperou no início da década de 70, quando o embargo de petróleo da OPEP, no final de 73, iniciou o início do fim. A Agência de Proteção Ambiental impôs restrições mais rígidas às montadoras para reduzir as emissões de escape, e os compradores queriam carros com melhor eficiência de combustível. A Baldwin Chevrolet fechou em 74, encerrando muitos anos de sucesso com o Joel. Sua última adição ao menu Motion Supercar foi o próprio Motion Super Vega, que marcaria o fim dos dias para essas construções. A Hemmings.com relatou à revista Carcroft, que publicou um artigo em 74 sobre o Super Vega 454 de Joel, intitulado King Kong Lives On in Long Island. E esse artigo chamou a atenção da EPA e jogou os holofotes em cima da Motion Performance, que não conseguiria escapar. O Departamento de Justiça enviou a Rosen um cessar, um desistir, orientando ele a não construir mais carros de rua modificados que desrespeitassem os padrões de emissões estipulados para as grandes fábricas. Pois é, deu ruim. Ih, Sérgio, sujou! Para cada dispositivo de emissão que ele desativasse ou removesse, Joel seria multado em $10.000, e isso significava que um V8 Vega custaria $50.000 por carro em multas do governo. Joel acabou recebendo uma multa de 500 e ali era o fim de suas obras, porque ele nunca mais fez nenhuma. A Motion Performance continuou a construir veículos de pedidos especiais, mas o acordo colocou uma restrição nos negócios, exigindo que ele faturasse cada pedido para uma exportação ou somente para uso off-road. Rosen tinha outros projetos paralelos na década de 1980, mas ele eventualmente se aposentou na Flórida há cerca de 25 anos. Ele agora faria trabalhos de consultoria para vários fabricantes de automóveis e também ajudaria os colecionadores a verificar e documentar os exemplos sobreviventes da Baldwin Motion. Rosen saiu da aposentadoria brevemente em 2005 para revelar um protótipo da Baldwin Motion Camaro Super Coupé de 69 no SEMA Show de 2005. Os planos eram construir 12 carros, mas a produção nunca deu certo. O carro de exposição, junto com um protótipo conversível, foi leiloado em 2012. Cada carro vendido por $450.000 evidenciava de que o amor por essas obras-primas brutas continuava vivo. O legado da Motion Performance e de Joel Rosen permanece. O Motion Vega, assim como outros modelos customizados pela empresa, tornou-se símbolo de uma era em que a liberdade de customização e a paixão por velocidade eram exploradas em sua máxima intensidade. E se hoje ainda admiramos esses tais muscle cars, é devido a esses caras aí. E o pós-1980 é, portanto, uma história de reinvenção e resiliência. E embora o poderio dos motores V8 tenha diminuído, o espírito dos muscle cars continuou impactando a cultura automotiva nos Estados Unidos e despertando o desejo de outros países, como nós, que nunca tivemos esses muscle cars de fato em nossas estradas. As montadoras foram desafiadas a buscar maneiras de recriar a performance dos muscle cars, agora com novas tecnologias como injeção eletrônica de combustível, turbocompressores e sistemas de controle de emissões mais avançados. Modelos como o Ford Mustang, o Chevrolet Camaro e o Dodge Charger foram relançados em versões que conciliavam a potência com as novas normas ambientais, tentando manter o maior apelo esportivo possível diante daquelas circunstâncias. Nos anos 2000, a indústria automotiva testemunhou um verdadeiro renascimento dos muscle cars. Modelos como o Dodge Challenger, SRT Hellcat, o Ford Mustang Shelby GT500 e o Chevrolet Camaro ZL1 trouxeram de volta o foco na potência bruta, mas agora acompanhados por tecnologia moderna que resgatava desempenho de tempos de outrora. E eu sei que você, mais nostálgico, sente falta desses clássicos como o próprio Corvette, que tem uma história de competitividade e força bruta que colocou rivais no bolso, mas quase teve seu projeto cancelado várias vezes. Enfim, já dei spoilers demais. Você ficou curioso? Se ajeita aí no sofá que o vídeo já tá passando na sua tela. Te vejo já!